temos que começar com... Sempre! Depois de um longo e tenebroso inverno, ressuscitamos o Esquema Novo Entrevista, não é isso? E começamos, assim, muito maravilhosamente bem. Porque tem história aqui, viu? Tem história. Ó, Não é? Não é? Primeiro a gente tem que dizer o seguinte: este cidadão que está aqui já foi citado no Esquema Novo várias vezes, né? Estamos falando, claro, do Jeff Santos, que finalmente nos deu o ar de sua graça aqui no Esquema Novo. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo Você sabe ao o prazer, Entrevista. o prazer de estar aqui com vocês. É uma alegria. Ao vivo, né? Mas o Jeff hoje, ele não vai falar de loja de disco, ele não vai falar de produção de evento, ele vai falar de um caminho, mais do que um caminho pessoal dele, é um caminho bem tranquilo que ele fez agora durante esse ano, né? O Jeff acabou de chegar da Appalachian Trail, que é uma das três maiores, né? Três maiores trilhas dos Estados Unidos. Tem o que eles chamam de tríplice coroa nos Estados Unidos, são 3 trilhas de longa distância, e ela é uma dessas 3. Uma pergunta. Quando eu vi que você começou essa trilha, né, na internet, nós todos acompanhamos tudo e tal, não tem nada a ver com o estilo Caminho de Santiago, de Compostela. Não, é uma outra coisa. Então explica pra gente o que é. Tá, o Caminho de Santiago é muito parecido com as trilhas que tem aqui no Brasil, tipo o Caminho da Fé, o CRER, que estão abrindo essa semana, tem gente fazendo o CRER agora, é o caminho religioso da Estrada Real, que são peregrinações onde você tem uma pousada todo dia para dormir, você não tem que acampar, não tem que fazer nada. A Appalachian Trail era mais selvagem até um certo ponto. É mais roots, mais raiz. Você tem que acampar, você tem que levar todo o seu acampamento, comida, saco de dormir, barraca. E você passa numa cidade ou um lugar de apoio em média a cada 4 ou 5 dias. Mas antes da gente chegar na Appalachian Trail, dá um pause aí. Vamos começar um pouquinho ali atrás. Como é que começou a sua história de caminhada? A primeira que eu fiz primeira longa, foi o Caminho da Fé que tem aqui no Brasil, que é um caminho que sai de Tambaú, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, e vai até Aparecida. Eu não sabia que existia. Existe isso. Ela foi inspirada no Caminho de Santiago. É muito similar. Ela tem 480 quilômetros, não é uma trilha grande. Você comparado com a 480 quilômetros, não é tão grande. Mas por que você resolveu fazer essa trilha? Antes disso, estou voltando tudo, né? Raízes mesmo da história. Vamos lá. Eu morava na Austrália, eu estava voltando para o Brasil, e tinha uma trilha pequena que eu fazia lá, que era uma trilha de 12 quilômetros, que é o de Spitbridge a Manly, que é perto de Sydney. E um dia eu estava fazendo essa trilha e disse, cara, o que tem no Brasil parecido com isso? Bacana e tal. Não tinha nada, achei essa que é do Caminho Real. E quando eu voltei, eu estava naquela depressão Trilha. Nem pós-trilha, morei no exterior, voltei pro Brasil, disse, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sabia e resolvi dar uma parada de tudo Pra começar de novo. pensar o que eu iria fazer. Resolvi fazer o Caminho da Fé. Não avisei pra ninguém, não postei nada online, não falei que... No dia anterior eu falei pra Lê, minha esposa, assim, ó, tô indo fazer um caminho, tô indo passear. Tô indo fazer um caminho de 480 então fiquei lá 2 semanas. Aí veio a primeira que você divulgou pra caramba, foi a Estrada Que foi a Real. Estrada Real. E a Estrada Real, eu iria fazer só o Caminho dos Diamantes, que é de Diamantina a Ouro Preto. Na semana que eu iria fazer, apareceu uma viagem a trabalho para a China. Eu falei assim, vou para a China, não vou fazer essa estrada agora, depois eu faço isso. No dia que era para eu estar chegando em Mariana, aconteceu o crime. O acidente. O crime lá de Beto Rodrigues. E eu falei assim, caceta. Né? Era pode pra falar lá. caceta aqui? Pode. Caceta, no Porque dia que era pra eu estar foi lá. caceta mesmo. Era pra eu estar fazendo a trilha naquele dia, naquele lugar. E aí eu adiei, isso era para ser novembro, adiei para julho, e aí eu resolvi fazer a trilha inteira. E aí eu juntei os 3 dos 4 caminhos e fiz de Diamantina até Paraty. Né? E aí deu 1.200 quilômetros andando. Bom, aí... Um bom primeiro teste. E aí já era uma coisa de o que mais que tem, além disso, maior, mais desafiador. Com ursos na trilha. Com ursos, né, com mais... E aí eu achei a Appalachian. 3.541 quilômetros, certo? Se você contar a trilha de aproximação. E aí é detalhes. Toda uma história. Oficialmente, Em termos de Brasil, de onde a onde?
3.524. Depende de onde você sai. Se você estiver no sul, em Porto Alegre, pegando por estrada, você vai de Porto Alegre a Porto Velho. Ah, tá. Se você estiver em Belo Horizonte, você sai de Belo Horizonte e chega em Machu Picchu sem pegar aquele atalho em São Tomé das Letras. sem pegar o atalho em São Tomé das Letras. Você sai daqui, você vai até Machu Picchu. Ok. É chão. É É chão pra caramba. Como é que você se preparou? Isso. Então, Como é que você se prepara? Como é que é a preparação para a primeira preparação foi a Estrada Real. Eu consigo andar esse tanto, eu consigo ficar tantos dias longe de casa e tal. A Estrada Real é um terço do que foi aquilo. Isso foi uma coisa. Eu me preparei muito pouco, para falar a verdade. Assim, fazia umas corridas, fazia umas aulas de gyrotonic, que é tipo um pilates, para fortificar. Serra da Calçada. Subia aqui em Santo Antônio, descendo. Gente, é maravilhoso. Eu descobri que o Santo Antônio, que as ruas do Santo Antônio são super maravilhosas para a preparação por causa do Gustavo Ziller, nosso amigo, que o projeto dele é subir os 7 cumes do mundo e uma das partes que ele prepara é subir de mochila. Coloca peso, né? Você fez isso. Eu falo que existem livros que são muito importantes para esse tipo de caminhada, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, e Guerra dos Tronos. Eu pegava as 2 coleções completas, colocava na minha mochila 12 quilos. É isso que eu vou levar na minha mochila durante toda a trilha. Vinha pro Santo Antônio, ficava subindo, assim, descendo. Isso é maravilhoso. Até chegar. E aí fui, mas eu li o máximo que eu pude sobre a trilha, me preparei o máximo psicologicamente que eu pude, mas nada te prepara porque realmente está lá. Lógico. Né? O que você vai meses, encontrar Jeff? foram 131 dias. Até porque lá fora tem a questão climática, né? Tem a questão climática, tem a questão de animal, né? De urso, de carrapato, essas E coisas não foi todas. um urso só que você encontrou, não, né? Foram vários, né? Uma dúzia pelo menos de Uma dúzia de urso ursos. que você encontrava ali. Felinos, assim, eu não lembro. Não tem. Quer dizer, tem leão da montanha, mas você não cruzou. não cruza, você não vê. Você faz essa trilha toda sozinho? É uma Você trilha, tem muito apoio? popular. Não, você não tem apoio, mas é uma trilha muito popular. Eu fui a pessoa número 1.800 a começar a trilha esse ano. Você não sai em grupo ali, eu e mais uma galera saindo junto. Eu saí sozinho, não saiu ninguém junto comigo. Mas quando eu estava andando, 90% do tempo era eu andando sozinho, mas se eu parava para pegar água, alguém passava, encontrava com alguém. À noite, quando eu chegava no lugar que eu iria acampar, tinha sempre uma outra pessoa. Mas é uma trilha popular, muita gente faz essa trilha. Medo em alguma hora? Não, mas teve um momento onde eu parei, olhei para uma coisa que tinha que subir, eu falei assim, não vou dar diabos conta. Eu tô fazendo aqui? Não vou dar conta. Hora nenhuma eu falei, não vou dar conta. Eu sempre achei, não vou dar, vai demorar mais, vai demorar menos. Mas uma hora eu parei assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô na minha casa, assistindo Netflix, vendo os meninos lá no Esquema Novo, fazendo o programa, sabendo o que tá acontecendo em BH? Não, cara, você não tem... Chegava, o que eu tô fazendo aqui no meio do nada, né? No meio do mato ali. Agora, tem umas coisas legais dessa trilha, né, da Appalachian, que pelo fato dela ser popular, tem uma estrutura, né, bem mais legal do que a gente encontra, por exemplo, aqui no Brasil. Né? É uma trilha antiga, né? A ideia da trilha vai desde os anos 30, onde tiveram essa ideia de vamos fazer uma trilha unindo o sul ao norte dos Estados Unidos. E muita gente faz, e você tem essa coisa do apoio ali, das pessoas se ajudarem na trilha, que é normalmente gente que já fez a trilha no ano anterior, ou gente que tem algum familiar fazendo, ou a comunidade mesmo. Sabe que aquilo é importante para a cidadezinha onde a trilha passa, uma cidadezinha de 500 habitantes, 200 habitantes. Né? Sabe que tem ali um número grande de pessoas que passam ali cada ano fazendo a trilha e vão ali e ajudam. E aí tem apoio desde deixar um garrafão d'água num lugar que você sabe que não tem água, o cara parar e ter ali, vamos fazer um churrasco. Pousada 5 estrelas, vou te passar pra lá, fazer café da manhã, do Omelette Guy. Um cara que o cara aposentou, montou um barracão de lona na beira ali da trilha e fica fazendo omelete. O que você quer? Um omelete com quantos ovos? O recorde, eu comi um omelete com 6 ovos, tá?
Ok, O recorde certo. são 24. Nossa. O cara parou lá e comeu 24 ovos em um omelete. Ou talvez 3 de 6. Ó, Foram 4 de 6. 14 Pode ser. estados. 14 estados 14 americanos. E aí você sai da Geórgia, vai cruzando até chegar no Maine ali, Que é quase Canadá. quase Canadá. Quem quiser pega o mapa aí, vai da Geórgia até o Maine, tá, gente? Dá pra eleger, Jeff, assim, o estado com as paisagens mais bonitas, assim? Você tem dá pra eleger os mais difíceis. Ele vai chegando no final, o final é mais difícil. O New Hampshire e Maine são muito mais difíceis. Dá pra eleger os lugares mais... lugares mais bonitos, não estados especificamente. Então você tem assim regiões da Virgínia que são deslumbrantes. Tem um que chama Grayson Highlands, que é maravilhoso. É chato de fazer, é um zigue-zague danado, mas é lindo. As White Mountains em New Hampshire é lindo. O Maine tem regiões muito bonitas. Então não dá assim um lugar, esse estado é mais bonito que o outro, mas algumas regiões dos estados dá. E montanhas, você estava contando, são 300 montanhas, quer dizer, 350 não são 300 montanhas. Everests, né? Não são 350 Everests. Na verdade, são 16 Everests. São 16 Everests. No final das contas. Né? São 100 Pico dos Três Estados, aqui na divisa de Rio, São Paulo e Minas, que é um lugar muito famoso que o pessoal vai subir. São 100. São 100. Então é tipo, ficar 100 dias subindo e descendo todo dia. Quando você chegava, imagino que você parava no final da tarde, né? 7 da manhã, 7 da noite, todo dia. Tá. 12 E aí, horas. quando chegava num lugar que não tinha uma cidadezinha ou uma casa nem nada, Acampamento. Montava A barraca ali trilha e tem ficava. uma estrutura de cabana, assim, tinha um teto de madeira, um chão pra você dormir, 2 paredes, 3 paredes ali pra você ficar. Às vezes eu ficava nesses lugares, às vezes era barraca mesmo. Então você acampa perto de lugar, tem água, vai lá pegar água, ainda tem que fazer o seu jantar. Toda essa história. Eu ficava 4, 5 dias sem tomar banho, né? É tudo sinalizado. A coisa... Eles têm uma sinalização que é Eu fico muito imaginando simples. o seguinte, como é que você anda 3.000 e tantos quilômetros, 14 estados, cada estado com sua particularidade, E lá muito mais do que aqui, de muito estado, né? mais. Como é que você consegue identificar que você está na trilha? No caminho certo. Tem uma sinalização muito simples, que é um retângulo branco pintado nas árvores ou nas... É isso. Maravilhoso. Então você segue ali, é um retângulo de 20 centímetros por, sei lá, 7 mais ou menos, pintado na árvore, você vai seguindo o retângulo. É o mesmo retângulo para que você pode fazer a trilha de norte para sul, de sul para norte. Então é o mesmo para os dois lados. Então você tem que ficar atento Você também tinha para que não ficar usar perdido. equipamento, bússola, Eu alguma coisa? usava um GPS. geolocalizador, um spot, que é um tracker que mandava o meu sinal para um site que o pessoal podia A gente acompanhava aqui. acompanhar onde Senão eu a Lê estava. não te deixava. Senão ali Não, a Lê era a não única deixava. opção que a Lê, minha esposa, fez. Eu tenho que saber a hora que eu quiser onde você está. Então, através do spot, ela sabia. Mas não é necessário. Muita gente faz sem. Mas mesmo sendo sinalizado, mesmo tendo muita gente fazendo, isso não evita que já tenha gente que tenha se perdido e morreu na Isso que eu ia trilha. perguntar. Né? A gente tava Aconteceu Já isso? aconteceu Teve uma isso moça esse ano passado. Ela fez a trilha ano retrasado, uma senhora de 60 anos, estava fazendo a trilha. Ela já tinha dado 3.000 quilômetros, saiu para dar ali, fazer um xixizinho no meio do mato e nunca mais conseguiu voltar para a trilha. E se perdeu, ficou 20 e tantos dias perdida no mato e o corpo dela só foi encontrado um ano depois. Aí é o famoso Então- na natureza selvagem, né? Na No natureza filme. No filme. É isso. Essa não é a trilha do filme, né? muita gente- Essa antes não que é. alguém pergunte, Essa né? não é a trilha do outro filme lá da Rose Witherspoon, do Livre. chama Livre. Livre. Ela não é essa trilha. Essa é a PCT, que é na Califórnia. Essa é a trilha do filme do Robert Redford Isso. e do quem é Nick Nolte que tá com ele, que é o Note. Eu vi o que Então, chama, não sei como é que ele chama no Vamos- Brasil, mas chama está aqui, já- Walk in vocês the já Woods, estão que é vendo aí. do livro do Bill Bryson. É esse. Agora, você tinha. Eu tô lendo aqui que o que você escreveu antes de ir, né? Você Tá. tinha o objetivo de completar em 150 dias uma média de 24 km por dia. Isso. Completou em menos, né? Eu completei em 131 E o recorde? dias. Então, esse ano o recorde foi batido 2 vezes. Era 47 dias e não sei quantas horas. Esse ano um cara fez em 46 e depois que eu terminei a trilha um cara fez em 45 dias. Mas aí o Surreal. Sem caminha à apoio. noite, né, também. O cara faz 100 km por 100 dia, meu km amigo. por dia. Gente, Todo dia. Teve dia nessa trilha que, assim, o máximo que eu consegui fazer foi 15. E não é porque eu
Não. Tá porque eu tô cansado? Não, simplesmente não dá pra fazer. A minha média era de 2 milhas e pouquinho por hora. Então, lá, 4 quilômetros por hora. Era o que eu fazia ali em média. Teve um dia que para fazer 1 milha, 1,5 km, eu gastei 2 horas e meia. De subida, Pouca de subida, descida, passava dentro de pedra. Aí você tinha que tirar a mochila, jogava a mochila pra cima. Pegava, passava debaixo da outra, puxava a mochila. O negócio era uma insanidade, mas enfim. O cara faz. O cara fazia. Um dos caras que bateu o recorde, ele passou por mim justamente nessa trilha. Eu lá sofrendo, o cara ia pulando de uma pedra para outra. Eu disse, cara, eu carregando uma mochila de 12 quilos, e já era leve comparando com o que o povo faz, né? Esse cara era com uma mochilinha de nada. Assim, como ele ia muito rápido, ele fazia, sei lá, 100 quilômetros num dia, ele estava numa cidade todo dia. Então ele chegava, passava na cidade, jantava na cidade, voltava para frente e continuava. Pronto, mais 100 quilômetros, né? Mas enfim, isso é impressionante. Uma coisa, você emagreceu quanto? 14 quilos. 14 eu engordei para ir. Tem as fotos, vamos ver as fotos aqui agora. A gente tá mostrando as fotos do antes e depois, né? Eu engordei para ir propositalmente, porque eu sabia que eu iria perder muito peso. Por mais que eu comia feito um louco, né? Assim, eu nunca comi tanto igual eu comi nessa trilha. Quer perder peso comendo tudo o que você quer comer na vida, pergunte-me como. Né? Eu comia feito um louco e mesmo assim eu emagreci isso tudo. Eu gastava em média 8.000 calorias por dia. Agora, Jeff, problema de saúde. Você teve assim, né? Um problema eu tive um tombo. Eu tive um tombo. Escorreguei, caí e dei uma... Era uma achei que eu tivesse quebrado, trincado uma costela, mas não teve nada. Mas foi a única coisa, assim, não tive nem resfriado, impressionante. Nada. E agora que terminou, eu tô começando a sentir umas coisas, mas nada mais sério. Assim, então, agora que terminou. E agora? E agora vem, primeiro bate o banzo, né? E agora, o que eu vou fazer? O Jeff tava contando pra gente que desde que ele chegou, ele só comeu, gente. Não fez mais nada. Hoje é o primeiro dia que ele tá saindo de casa. Eu cheguei há 3 semanas. Eu cheguei há 3 semanas, então não saí. E tava aquela coisa, né? Antes de eu vir pra cá, falei assim, fazer um churrasco pra família, juntar os meus amigos. Cara, não me deixa quieto, fico em casa lendo, sem fazer nada ainda. Agora é a primeira vez que eu boto o pé na rua mesmo. Assim, é seu sonho, comprar um carro. Mas agora assim, estou esperando passar esse banzo, essa depressão pós-trilha. E aí, ver o que eu vou fazer disso. O que isso vai gerar, né? Engraçado, assim, que eu tava... Quando eu fui, eu usei a casa de uma amiga, Ingrid, que é fã de carteirinha. Fã de carteirinha. Fã de carteirinha do programa. E a Ingrid foi a minha base, assim. Ela mora na Flórida e ela foi a minha base lá nos Estados Unidos, né? E aí, quando eu terminei a trilha, voltei pra casa dela, ela assim, cara, é impressionante tanto que você mudou. Antes você tava assim, tipo... no além. E agora você voltou, você está muito mais presente. Muito mais focado, você sente que você está mais aqui, né? É isso que eu queria te perguntar. Qual que foi a grande aprendizado? Porque eu imagino que uma pessoa que faça uma trilha dessa, que seja um esforço físico, mental, que tenha todo esse planejamento, mas que também se depara com tanta coisa diferente... Não volta a mesma pessoa, né, Jeff? Essa coisa o primeiro lado mental é muito mais difícil do que o lado físico. Que sim. Né? Mesmo eu tendo feito em menos tempo que eu estava previsto fazer, é possível fazer mesmo sem ter alguma grande preparação. Mas o lado mental é muito mais complicado. E cara, o Zira, de novo, é impossível falar dessas coisas e não falar do Zira, assim, super referência, né, além de ser amigo da gente. Ele fala essa coisa de que pessoas comuns são capazes de coisas incríveis, e é isso mesmo, cara, assim, você consegue fazer. Né? Isso foi um dos motivos que eu resolvi fazer a trilha, assim, sabe? Será que eu consigo fazer uma coisa nessa magnitude, uma coisa desse tamanho, andar, ficar 5 meses da minha vida andando, assim... E eu consigo, você consegue, você consegue, todo mundo consegue fazer, cara. Botar isso e ir com determinação. Um outro motivo que eu fiz foi mostrar para as minhas meninas, minhas 2 netas,
que com isso, determinação e perseverança você consegue o que você quiser na vida, assim. Então, é isso. Vamos lá, dá pra fazer, assim. Não desanima não, que rola. Isso dá pra fazer. Isso rola, Isso dá pra fazer. É só persistir e se A esforçar. dica é começar pelo Santo Antônio. Desdobramentos, então. Você estava falando, tem... Livro acho que é uma coisa que muita gente já me cobrou, me perguntou, vai sair livro. Eu tenho o blog, longadistância.com, tá pronto, os textos estão lá. É aquela coisa, cheio de erro de digitação, era feito ali no celular, quando tinha celular, porque eu também perdi o celular. Também perdeu o celular, Mas no livro Mas tá lá. inserts dessa digestão, da né? digestão. Isso é uma outra coisa. E tem início de umas conversas disso virar uma exposição com trechos desse blog, os podcasts que estão lá no portal Extremos. Vocês viram várias imagens aqui ao longo Então essas do coisas programa. isso virar uma exposição tá bem no início, assim, mas é uma possibilidade no início do ano isso gerar alguma coisa. Muito bem. Gente, Sensacional, hein? maravilhoso. Então fica aí. Eu acho que a maior dica desse programa é... Como é que é a frase do Ziller? Pessoas comuns conseguem coisas incríveis. É isso aí. Um beijo pro Ziller, aproveitando, né? Beijo pro Você. Ziller. Foi grande inspiração pro Jeff Super. e amigo nosso aqui, tá sempre nos apoiando, certo? Tchau. Vamos nessa? Abraços, beijos pra todos. Até mais.